Em nome de Vossa Excelência, saúdo todos os vereadores. Boa tarde, população ilhéense, imprensa. Quero saudar aqui a nossa comunidade presente, na pessoa de Mãe Silvandira. Senhor presidente, eu vou iniciar a fala fazendo um pouco do ponto contraditório do que o vereador Escuta colocou aqui na fala anterior à minha. Senhor presidente, é importante a gente considerar alguns fatos. Nós precisamos, mais do que nunca, deixar neste momento a disputa entre Ilhéus e Itabuna para o futebol. Porque o futebol tem a natureza peculiar da diversão, do entretenimento, da disputa, da rivalidade, né, por ser campeão. A gente precisa compreender que neste momento o governo do estado sinaliza, desde o nosso governador Wagner e agora ainda mais com o governador Rui, a concretização de uma região metropolitana. O que é que isso significa? Ter uma região metropolitana significa a gente fazer com que Ilhéus, Itabuna, Itapé, Uruçuca, Itacaré, Barro Preto, Almadina, enfim, essas cidades todas nossas aqui, que passam de 20 cidades da nossa região, vão estar juntas em diversos consórcios, vão estar juntas em investimentos. Uma vai atrair a indústria, mas a outra vai ser residência. Então, quando a gente pensa no macro, quando a gente pensa agora em médio e longo prazo, quando a gente pensa na região metropolitana, Ilhéus e Itabuna, como nosso governador Rui Costa vem falando, é agora uma avenida, não é uma ABR, é a Avenida Ilhéus e Itabuna, porque a cada dia estamos mais juntos, Ilhéus e Itabuna, seja pelas instituições, seja pelos investimentos residenciais. Então, senhor presidente, hoje a disputa da conversa paralela tá pesada aqui. Gente, senhores, por favor, vamos prestar atenção. Mas eu vou falar, senhor presidente, que tem gente da plateia prestando atenção. Então, senhor presidente, é importante a gente levar em consideração de que uma região, para se desenvolver, ela tem que agora se entender de forma ao que é que nos converge e não do que é que nos diverge. Então, quando a gente coloca, olha só que interessante, olha só, Paulo Carqueja, que interessante agora a gente conseguir chegar numa discussão de quem é que vai ter mais prazer em estar recebendo o governador Rui Costa para poder ouvir notícias boas. Porque eu tenho 40 anos de idade, a Bahia tem 517, e só depois dos governos, nessas últimas 4 décadas, nos governos do PT, que a gente conseguiu ver, na prática, investimentos e demonstração de respeito e de atenção para a nossa região. Porque quando é que foi criado o intermodal, que é o atual porto, o atual aeroporto e o antigo, na verdade o antigo porto e a antiga ferrovia? Isso tem um século. Então um século, companheiro Edson Vieira, que a gente não vê esses investimentos. Então é interessante a gente ver agora o quanto a gente está ansioso para que o governador venha para a nossa cidade. Porém, apenas para fazer um esclarecimento, vereadores, nós vimos ontem, no anúncio da duplicação, de que se faziam presentes 33 prefeitos e 21 ex-prefeitos, além de deputados, lideranças, ou seja, pela questão de logística, e aí não foi o prefeito Mário ou o prefeito Fernando
que teve um mais força, outro menos força, para definir que fosse em Itabuna ou que fosse em Ilhéus. A organização do governo do estado definiu de que, por uma questão macro da região e por uma questão de logística, inclusive para atender as lideranças, aos prefeitos da região, de que Itabuna era estrategicamente mais fácil para ter este acesso. Então, que bom que aconteceu. Porém, teve uma coisa de negativo. O que é que aconteceu de negativo? A gente viu que a política velha dos netos dos coronéis, que impediu o ministro, e que, diga-se de passagem, o governador foi muito honesto em declarar o quanto o atual ministro do transporte ajudou nesse projeto todo, para que se concretizasse a contratação, mas a política velha dos coronéis, que acha que ainda tem força, impediu do ministro vir se fazer presente. Assim como o Minha Casa Minha Vida lá do Teotônio Vilela, que já está tudo pronto, que as pessoas inclusive já estão pagando pelos os seus boletos, que já assinaram os contratos, só não foi entregue ainda as casas, porque o Ministério da Cidade, também com as forças do coronelismo, que acha que não pode dar palco político para o governo do PT, para o governador Rui Costa, mas não precisa. Rui Costa conseguiu mostrar quão importante foi como governador para a Bahia, que não precisa disso. Aí amanhã agora, depois de muitas pressões, vai ser entregue as chaves aos moradores e moradoras do conjunto habitacional Minha Casa Minha Vida, do Teotônio Vilela. Mas uma das ordens para a entrega do Minha Casa Minha Vida foi: olha, é só para entregar chave, não pode chamar o governador, não é para teatro político, é só para entregar a chave. Ou seja, é importante a gente ver de que a política construída de habitação, de investimentos, de infraestruturas, tanto do governo do PT no cenário federal como estadual, faz diferença a tal ponto que os golpistas estão todos com cada dia mais medo, porque se aproxima o processo eleitoral. Eles enxergam que na Bahia é muito difícil alguém impedir, não é impossível, mas é muito difícil alguém impedir a reeleição de Rui Costa. E se não construírem mais algum episódio que venha de alguma maneira impedir o presidente Lula, que não vão conseguir, eles sabem que a possibilidade de vitória também é enorme. E aí eles ficam desesperados, querendo atrapalhar são as pessoas, tirando benefícios, diminuindo o Bolsa Família, não fazendo novos investimentos em Minha Casa Minha Vida, pior, querendo impedir das pessoas receberem a chave, inclusive pelo patrimônio que já está sendo pago. Mas não vão conseguir, porque os movimentos, os sindicatos, o povo brasileiro está atento a isso. Mas por fim, senhor presidente, eu quero apenas terminar a minha fala colocando de um outro assunto que, desde quando eu assumi a primeira secretaria nesta casa, e o presidente Lucas a presidência, que a gente vem fazendo alguns diálogos, algumas conversas, da importância da gente deixar um legado, mas não um legado para poder apenas ser exibicionista, para dizer, olha, Lucas, Macrise, Gil, Matos, foi bonzão. Não é isso, é para a gente organizar esta casa e fazer com que as próximas legislaturas encontrem uma casa ainda melhor. E nesse sentido, o presidente Lucas vem compreendendo um apelo que eu fui um dos primeiros a estar fazendo nesta casa, para que a gente estude a viabilidade de se fazer um concurso para efetivos nesta casa. Por exemplo, nós temos aqui um funcionário que é o Antônio, popularmente chamado de Toninho, que é um excelente funcionário, que o presidente Lucas acertou e muito em ter colocado naquela função, nas responsabilidades. Foi feito um investimento para prepará-lo, para fazer com que ele tivesse conhecimento. Só que qual é o grande problema, vereador Gerbson? Quando o mandato do vereador
Lucas passar, é um processo normal, natural, de que então aquele servidor não continuará exercendo as funções e um outro presidente vai ter que de novo fazer todo o investimento em outra pessoa. Então a gente precisa nesta casa, mesmo que não seja de cara para todas as funções, mas que a gente tenha aqui um conjunto mínimo de funcionários efetivos, que no momento esta casa tem apenas 3. A gente precisa de funcionário efetivo na secretaria, na tesouraria, no arquivo, no jurídico. Então tem alguns setores com pelo menos um funcionário efetivo que é estratégico para a casa, para a organização da casa, para a história da casa e para o bom funcionamento da casa. Então o presidente vem mostrando total abertura, ouvindo este apelo, e a gente acredita que até o final desse mandato, dessa gestão, a gente consiga também esta vitória, além de outras que estão aí aos poucos aparecendo. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, vereador Luiz Carlos. É porque meu nome foi citado e eu solicitei uma parte pelo vereador que me antecedeu, e eu acho que eu deixei claro aqui. Eu não sou fanático por partido nenhum. Eu não estou aqui dizendo que sou de time de futebol. A única coisa que eu falei aqui foi defendendo os ilhéenses. E não estou aqui fazendo questão de ir para lá de Rui Costa e nada disso. Eu fui muito claro ali, disse que a região está precisando e que faltou articulação. Foi isso que eu quis colocar. Não tenho fanatismo nenhum por partido e nem por ninguém. Muito obrigado. Pelo tempo de 10 minutos, vereador Aldemir. Senhor presidente, eu ouvi aqui o discurso de Macri.